Bom dia, meus amores! Estamos aqui hoje para mais uma aula de ciências. E na nossa aula de hoje, vamos estar trabalhando o tema: os corpos produzem som. Então, para início de conversa, vamos entender o conceito. O que é som? O som, nós podemos percebê-los a partir do momento em que ouvimos o rádio, deixamos cair no chão um jarro de vidro, ou até mesmo quando nós batemos palma ao final de um espetáculo. Todas essas ações, elas vão produzir o som. Então, o som é o resultado de um movimento vibratório que provoca uma perturbação no ambiente, cujo efeito vai ser captado pelos nossos ouvidos. Os ouvidos vai ser o órgão que vai captar os sons. Façam um experimento agora. Coloquem a mão de vocês na garganta de vocês. Quando você colocar a mão na garganta e emitir algum tipo de som, por exemplo, quando você falar, você vai sentir que a sua garganta ela vai estar tremendo. Isso são os movimentos vibratórios das suas cordas vocais que vai provocar uma perturbação no ar. Por exemplo, para o ar se propagar, o som ele vai precisar de um meio material. Esse meio material ele tanto pode ser sólido, líquido ou gasoso. Por exemplo, um exemplo sólido. Se nós colocarmos o nosso ouvido no chão, numa linha de trem, quando o trem ele estiver se aproximando, nós vamos conseguir ouvir aquelas vibrações através dos nossos ouvidos. E isso nos mostra que o chão é um meio sólido de propagação sonora. Como, por exemplo, o exemplo líquido, nós temos os peixes que no mar, onde eles conseguem fazer sons para se comunicar uns com os outros, como, por exemplo, nós temos os golfinhos. E um meio de propagação gasoso é a voz humana. Por quê? Porque nós propagamos a nossa voz no ar, né? Onde vai causar as vibrações e nós podemos ouvir as vozes das outras pessoas. Então, como sabemos, os corpos, eles conduzem sons. Na natureza, existem corpos que produzem vibrações que se propagam em qualquer meio material, como explicado anteriormente, sólido, líquido e gasoso. Assim como a eletricidade, dizemos que são os corpos bons condutores de sons. Os metais, os líquidos e o ar são exemplos de bons condutores do som. Eles produzem vibrações e originam as ondas sonoras, como por exemplo nós temos nas imagens o ferro, o alumínio e o ouro. Se você pegar uma panela da sua mãe e uma colher e você bater nele, você vê que vai conduzir um som. Essas ladrinhas de alumínio, quando elas caem ao chão, elas produzem som. Moedas, quando elas caem também, ou quando você bate uma na outra, elas vão conduzir som. Em geral, existem materiais maleáveis também, como a lã, os tecidos, espumas, ou seja, são produtos que não emitem vibrações e não dão origem a ondas sonoras. Por esse motivo, elas são chamadas de corpos mal condutores de sons. Como, por exemplo, nós temos a lã, o tecido e a espuma. Eles também são chamados de bons isolantes sonoros. Todo som tem sua medida por meio do seu timbre e hoje é muito importante sabermos de que maneira os técnicos realizam essas medidas como proteção contra a poluição sonora. O nosso ouvido, ele capta os sons à nossa volta, até mesmo quando estamos dormindo. Os sons que ouvimos, muitas vezes, servem de alerta para ações que não estamos vendo. Exemplo, um telefone quando toca, o freio de um carro e até mesmo o toque de um despertador.
Tudo isso são produções de som que são captados pelo nosso ouvido. Para realizar a medida do som, os técnicos eles utilizam um aparelho chamado de decibelímetro, onde a resposta desse aparelho vai ser dada em decibéis. Você já deve ter ouvido falar em jornais, em rádios ou até mesmo em propagandas que nós não devemos estar expostos a valores acima de, por exemplo, de tantos decibéis. Por quê? Vamos entender mais à frente. Nessa tabela, nós temos uma tabela onde mostra que, por exemplo, uma casa sossegada, nós temos o valor de 20 decibéis. Uma música baixa, nós temos 40 decibéis. Quando nós chegamos numa buzina, nós temos 110 decibéis. Até um tiro que chega a 140. Então, a exposição prolongada a ruídos superiores a 85 decibéis vai provocar, meus amores, a perda gradativa da audição. E isso é prejudicial à nossa saúde. É tão séria a situação da poluição sonora atualmente que nós podemos verificar na tabela de decibéis a seguir, onde o tempo de exposição ao som que o ouvido humano pode suportar sem prejuízo para a audição. Por exemplo, se você estiver exposto a 85 decibéis, então qual é o tempo de exposição que você vai aguentar? 8 horas. Quando você chega a 115 decibéis, sabe quanto tempo de exposição você suporta? Apenas 7 minutos. Então fica esse questionamento para vocês. Vamos comparar as medidas sonoras ao tempo de duração de um show, até que ponto a poluição sonora atinge o homem. Então vocês vão estar respondendo e me enviando essa resposta. E como atividade para praticar o conteúdo da aula de hoje, vocês vão realizar a página 97, 98 e 99 com auxílio tanto do videoaula como também do livro didático de vocês. Então, meus amores, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tenham compreendido. Fiquem com Deus e até a próxima aula.